da música. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Eu também estou já há 5 dias com muita gripe. Eu acho que quase todo mundo está, né? Essa gripe pegou geral, como diz o ditado, né? Todo mundo que a gente vê está ruim da garganta, está com tosse. E foi uma luta. Eu orei ao Senhor de manhã: Senhor, me dá graça, Senhor, não vou passar minha escala para ninguém. Me dá a voz, Senhor. De manhã parecia que a voz não ia sair. Glória a Deus. Aleluia. Mas estamos aqui porque na verdade a palavra de Deus diz que a carne, ela é fraca, mas o espírito está forte, né? Às vezes a carne está meio abatida, porque a carne é carne, ela é pó, né? Ela sofre as consequências daqui da terra, amém? Mas o nosso espírito, que é alimentado por Deus, nosso Pai Celestial, ele está sempre pronto, sempre vivificado a cada momento em que a gente se coloca na presença do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como mulheres e também crianças. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Versículo de número 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor então lhe disse: apronta-te e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Repita comigo: ele está orando. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. Agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Então o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. E eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Aleluia. Pode sentar, irmãos. É maravilhoso quando a gente fala das coisas do Senhor, quando a gente entra na história da Bíblia, na história da palavra do Senhor. E nesta noite nós estamos falando de uma figura muito conhecida de toda a igreja, porque na verdade quem que nunca
foi apaixonado pelas cartas de apóstolo Paulo, pela história, enfim, pela vida, pelo decorrer da passagem de Paulo, desde quando Paulo ainda chamava-se Saulo, quando ele possuía uma antiga identidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas afinal de contas, quem era Saulo? Saulo, meus irmãos, glória a Deus, ele era filho de um fariseu, mas ele já estava servindo como soldado romano, e ele possuía uma fama de um homem muito poderoso, apesar de Saulo ser um homem, glória a Deus, de batalhas, apesar de Paulo ser um homem de guerras, ele ser um soldado muito valoroso no exército romano. A Bíblia diz que, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que Saulo tinha um grande conhecimento das Escrituras, ele era um observador da lei. Saulo era um homem como outros grandes que passaram por essa mesma época, tinham este compromisso de conhecer a lei. Por quê? Porque a partir do momento que eles fizessem se cumprir a lei dentro dos termos daquilo que eles acreditavam, era necessário que se aplicassem a lei sobre a pessoa, sobre as pessoas, sobre o império, sobre todas as pessoas que eram trazidas para ele. Então ele julgava essas pessoas de acordo com a lei, de acordo com a religiosidade que ele havia aprendido. Por isso, ele era um homem considerado um homem violento, porque Saulo tinha uma particularidade, que ele não gostava de Deus, ele não gostava daquelas pessoas que adoravam a Jesus. E observe que isto é muito incomum nesta ocasião, porque Saulo, sendo um religioso, sendo um homem que se aprofundou em religiosidade, um homem que tinha cargo, um homem que tinha poder, um homem que tinha autorização para fazer coisas que outros não poderiam fazer, ainda assim ele era um homem que ele tinha uma identidade que foi colocada nele pelas trevas, foi colocada na vida dele pelo mundo, de perseguidor, de um homem perseguidor de Deus. Por que perseguidor de Deus? Porque era um homem que, segundo a Bíblia, ele procurava perseguir os cristãos que estavam em Jerusalém, os cristãos judeus, não judeus, todo aquele que falasse no amor de Jesus, todo aquele que pregasse a palavra, todo aquele que anunciasse o nome de Jesus, no mesmo momento tornava-se inimigo número 1 de Saulo, porque Saulo a partir daí começava a perseguir estas pessoas. Em determinadas cidades ele ia, às vezes longe, às vezes perto, e a Bíblia nos conta em outros episódios que ele arrastava mulheres pelos cabelos, pela estrada, fazendo que elas fossem esfoladas vivas. Ele matava crianças, matava senhores de idade, não tinha nada que segurasse ele. Ele era um homem que ele não tinha coração, ele não sentia nada, o único desejo dele era fazer maldade. Ele possuía, meus queridos irmãos, algo que eu quero relatar aqui nesta noite, chamada uma identidade que não era dele. Ele tinha uma identidade, que essa identidade é a identidade que o mundo dá para esta pessoa. Quando o mundo coloca as mãos na vida de uma pessoa, ele faz com que esta pessoa crie uma identidade completamente diferente de tudo aquilo que nos leva a um conhecimento da verdade, de tudo aquilo que nos leva ao cumprimento da palavra do Senhor e nos leva ainda mais à vida eterna. Saulo possuía, meus irmãos, essa identidade, conhecido então como um homem que era perseguidor de Deus, perseguidor de cristãos, perseguidor de pessoas que adoravam a Deus. E ele ia em muitas cidades, meus irmãos, e quando ele ia para esses lugares, ele procurava o chefe do sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, e conseguia cartas, conseguia documentos, meus irmãos, porque ele não poderia fazer nada sem autorização, até porque ele era um homem religioso, um homem que tinha religiosidade na sua vida. Então tudo o que ele fazia
ele achava que era certo, ainda que estava maltratando o povo de Deus. Mas isto, queridos, eu abro um parênteses, acontece com todas as pessoas que vivem a religiosidade na sua vida. O homem e a mulher, o jovem, a criança, o ancião que vive na sua vida a religiosidade, ele não consegue se desprender do seu velho eu, ele não consegue se desprender da velha criatura, e toda vez que ele é procurado por Deus para ser transformado, ele resiste a Deus, ele não permite que Deus trabalhe na vida dele, ele não permite que Deus toque na vida dele, ele não permite que Deus transforme a vida dele, por conta dele estar 100% apegado na sua religiosidade. E a sua religiosidade, meus irmãos, faz com que ele se justifique em todas as suas ações, amém? Tudo o que ele faz é certo, tudo o que ele faz é melhor que o outro, tudo é ele que sabe, tudo é ele que vê, tudo é ele que pode, porque ele está preso numa casca chamada religiosidade. Ele está preso numa casca chamada religiosidade, e aí veste uma máscara que não é ele, aleluia, ele adquire uma identidade que não é dele, aleluia. Mas a partir do momento, meus irmãos, que nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, essas coisas começam a desaparecer, aleluia. Meus queridos irmãos, aleluia. Agora, meus irmãos, Saulo, ele pega a carta, meus irmãos, com o grande sacerdote, e aleluia, e ele dirige e se coloca na sua mente: eu vou em direção a Damasco, e vou até Jerusalém, e lá eu vou trazer aqueles crentes arrastados, eu vou fechar as igrejas, eu vou matar as crianças, eu não quero, eu vou lá para acabar com tudo, porque ele já estava com os documentos na mão para fazer com que isto acontecesse, aleluia. Esse era o plano de Saulo, meus irmãos, aleluia. Homem que não tinha pudor, homem que era violento, homem que não conhecia, aleluia, só conhecia a força do seu próprio braço, aleluia. Mas ele mal sabia que Deus estava planejando algo, Deus estava planejando um encontro que ele não conhecia, Deus estava planejando, porque Deus, ele marca encontro que você não marca, meu querido. Oh, Deus marca encontro que você não marcou, sabe por quê? Porque é Ele que te acha, é Ele que te encontra, é Ele que te busca, é Ele que te vê, é Ele que vai ao teu encontro, aleluia. Então ele não sabia, ele marcou, aleluia, na sua mente: agora eu vou fazer mais uma arruaça em Jerusalém. A Bíblia diz, aleluia, quando ele está indo na estrada de Damasco, aleluia, Jesus encontra Deus, aleluia, vem, aleluia, e entra na frente de Saulo. E ali, meus irmãos, começa algo que eu quero falar aqui, o primeiro confronto, aleluia, o confronto de Saulo com o Deus poderoso, aquele a quem ele perseguia, aleluia. Saulo, meus irmãos, agora desesperado, porque uma grande luz, a Bíblia diz, que envolveu-se ao redor dele, e aí ele não conseguiu enxergar mais nada, e desceu, aleluia. Sabe por que ele desceu? Porque quando Jesus tem um encontro contigo, quando Jesus tem um encontro comigo, nós descemos, nós nos humilhamos, nós somos transformados, como foi cantado aqui agora pela irmã Jael. Todo o meu eu cai, todo o meu orgulho cai, todo o meu velho homem cai, toda a força que eu pensava que eu tinha cai, aleluia. E Saulo fica impressionado, meus irmãos, porque até este exato momento, Saulo se considerava o Todo-Poderoso, aquele que tinha carta nas mãos, que tinha documento para matar pessoas, para tirar vida de pessoas, e nada poderia tocá-lo. Ele era um homem intocável por conta da lei, ele era um homem que tinha autorização para fazer isso, mas ele não contava com esse repentino encontro com aquele mestre, aleluia. Ele não contava com aquele repentino encontro de Deus, que já tinha olhado para baixo e já tinha traçado: Saulo, Saulo, hoje eu encontro contigo em Damasco. E nesse momento acontece o confronto de Saulo com Deus. O perseguidor encontra o seu perseguido, o perseguido encontra aquele, aleluia, que está o perseguindo. E Saulo, meus irmãos, ele se surpreendeu, aleluia, porque ele conseguia, olhe para cá, ele conseguia resistir todos aqueles que se levantavam contra ele.
Toda a autoridade que tinha nele era tão grande que todas as pessoas que ele ia buscar, que ele ia maltratar, aleluia, os anciões dos templos, ele tinha poder de maltratar as pessoas, ele tinha poder, aleluia, de colocar as pessoas até a morte, e nada acontecia com ele, aleluia. Ele podia deter as pessoas, mas deste dia na estrada de Damasco, ele encontrou alguém que ele não podia deter. Ele encontrou alguém que não podia ser detido. Ele encontrou alguém que era muito mais forte que ele. Ele encontrou alguém que estava acima da patente dele. Ele encontrou alguém que era muito mais poderoso que tudo que ele conhecia, aleluia. E ele não pôde resistir, aleluia. Ele não pôde reagir a este encontro, a este confronto, porque não foi um encontro, foi um confronto. Deus dirige-se a ele da maneira mais linda que eu acho, aleluia, porque Deus olha para ele naquele momento e soa aquela voz assim: Saulo, por que você me persegue? Olha o grande amor. Saulo, por que você me persegue? Aleluia. E Saulo naquele momento, observe comigo aqui na escritura que Saulo já está impotente nesse momento. Porque o homem, quando encontra com Deus, as suas forças carnais caem por terra. A sua identidade antiga começa a escorrer pelo seu corpo e vai embora. Aquele homem violento, aquele homem brabo, aquele homem agressivo, aquele homem violento começou a desaparecer naquele momento. E ele, sem conseguir enxergar mais nada, ele abre a sua boca e disse: quem és tu, meu Senhor? Aleluia. Nesse momento ele já reconhece, porque até esse momento nunca tinha chamado ninguém de Senhor, porque ele não reconhecia ninguém abaixo dele. Mas neste momento ele levanta a sua voz, porque foi a única coisa que sobrou, porque a sua visão ficou parada, ele não enxergou mais nada, o seu corpo perdeu as suas forças, e neste momento a única coisa que sobrou foi a sua voz, e ele disse: quem és tu, meu Senhor? Porque ele viu que o poder foi muito além do que ele conhecia, ele viu que o poder foi muito além do que ele imaginava, porque ele nem sabia quem era que estava falando com ele. E aí automaticamente na mesma hora Deus se identifica: Saulo, sabe quem eu sou? Eu sou quem tu persegues. Imagina o momento deste confronto. Eu acredito que nesta hora Saulo não conseguiu falar mais nada, engoliu as suas palavras, porque ele nunca esperava encontrar o Deus dos crentes, o qual ele estava perseguindo. Mas o confronto na cidade, na estrada de Damasco, era necessário. Por quê, meus irmãos? Porque não existe projeto de Deus sem confronto. Deus pode ter um projeto muito grande, como tinha na vida de Saulo, para tornar ele um homem novo, mas ele tinha que passar pelo processo, ele tinha que passar pelo confronto, aleluia. E todos nós, queridos, todos nós que servimos ao Senhor, aleluia, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, a primeira coisa que nós encontramos, nós partimos para o confronto, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem nos confrontar com a verdade, eles vêm nos confrontar com a palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos mostra que nós temos errado, é a palavra que nos mostra que nós temos que mudar, que nós temos que ser transformados. E toda vez que nós somos confrontados pela palavra de Deus, não é que Deus ele quer judiar de nós como Saulo fazia, não, aleluia, é porque ele quer fazer nós passar pelo processo para chegar no propósito, aleluia, ele quer fazer nós passar pelo processo, aleluia, porque não tem outra forma de alcançar o propósito de Deus para a tua vida, aquele propósito que foi prometido para você, aleluia, aleluia. Você só vai alcançar se você passar pelo processo, e o processo vai te confrontar.
Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Quem aqui já foi confrontado pela palavra? Acena a sua mão direita para me ver. Eu já fui muito confrontado pela palavra. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E quando o Evangelho é o poder de Deus, é Ele que muda a vida, é Ele que transforma caráter, é Ele que transforma, é Ele que molda a nossa vida. Aleluia. E é esta verdade que nós falamos, aleluia, que não tem, aleluia, outra forma, meus irmãos, aleluia. Porque nós, quando aceitamos Jesus, antes de nós vir para o Senhor, aleluia, eu praticamente nasci num lar cristão, aleluia, mas pessoas que aceitaram Jesus depois de uma certa idade, que provaram muita experiência, que tiveram uma outra identidade lá no mundo, lá fora, aleluia, tiveram que ser confrontadas, a partir do momento, meus irmãos, aleluia, por quê? Glória a Deus, porque quando nós servimos ao mundo, o mundo nos dá uma identidade, aleluia, que não pertence a nós, aleluia. Por que eu digo isso sem medo de errar? Aleluia, porque a palavra diz, aleluia, que Jesus veio, aleluia, deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Então todos nós fomos escolhidos para ser filhos de Deus. Ninguém foi escolhido para ser um derrotado, ninguém foi escolhido para ser aleluia, um doente, ninguém foi escolhido para ser, glória a Deus, uma pessoa jogada por aí, de cabeça baixa, triste, se culpando, vivendo uma vida de culpa, uma vida de derrota. Você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para ser herdeiro e co-herdeiro da mansão celestial na tua vida. Você não é mais órfão, você é filho, aleluia. Você foi adotado por um pai apaixonado, aleluia. Você é filho amado, eu ouvi muito isso. Você é filho amado de um pai apaixonado, aleluia. Você não é mais órfão, porque foi Jesus que te escolheu, foi Deus que te escolheu, e escolheu te dar uma vida diferente, de trocar a identidade velha que você carregava. Aquela identidade que nós carregava, de pessoa brigona, aleluia, de pessoa violenta, de pessoa braba, de pessoa que mentia, de pessoa que pecava, de pessoa que fazia tantas coisas erradas, que era possuída por vícios, aleluia. Essa era a tua identidade. Pare para pensar, qual era a tua identidade que você carregava antes de aceitar Jesus? Volta um pouquinho e lembre-se a tua identidade qual era? De uma pessoa perversa, de uma pessoa sem pudor, de uma pessoa sem amor do coração, uma pessoa que não perdoava ninguém, que não liberava perdão para ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Mas agora, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós demos a legalidade para Deus nos confrontar com a sua palavra, nós começamos a pensar em mudança. E a mudança começa a partir da troca da nossa identidade. Essa identidade que eu carregava, que você carregava, aleluia, que pertencia ao mundo, que pertencia à tua velha mulher, ao teu velho homem, essa identidade tem que ser enterrada no passado. Você tornou-se uma nova criatura, e Deus te deu uma identidade de filho, aleluia. Deus te deu uma identidade de filho, uma identidade de nova criatura, de uma criatura vencedora, de uma criatura que vai morar na glória, de uma criatura que tem, aleluia, livre acesso aos céus. Quando o véu do templo se rasgou, meus irmãos, aleluia, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus, e ele gritou tetelestai, aleluia, está consumado. A Bíblia diz que naquele momento o véu do templo rasgou-se, não foi da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, e nem de baixo para cima, rasgou-se de cima para baixo. Deus estava dizendo: a partir de hoje o homem vai ter contato comigo de novo. Deus estava dizendo: a partir de hoje, esta ligação, ser humano e céu, volta a acontecer. A partir deste momento, você tem acesso à chave do céu. Você ora e Deus responde. Você busca e Deus responde. Você chora e Deus colhe as tuas lágrimas. Você espera e Ele te responde. Você canta e Ele recebe. Você adora e Ele recebe. Você manda a glória e Ele recebe. Oh, Ramandalabasharabai.
Mas infelizmente eu tenho algo para dizer aqui esta noite. Nós precisamos, olha para cá, nós precisamos soltar as âncoras que nos prendem ao passado. Existem âncoras que nos prendem ao passado. A gente aceita Jesus, aleluia, e na maioria das vezes a gente vai deixando o velho homem, vai deixando a velha criatura para trás, mas no decorrer do tempo, a velha criatura sempre vai querer voltar, aleluia. O velho homem sempre vai querer renascer na nossa vida, aquela velha vida de mentira, de horror, de pecado, de ódio, de falta de amor, sempre vai nos rodear, aleluia. Por quê, meus irmãos? Aleluia, porque esse é o plano de Satanás, nos tirar e nos levar novamente para a identidade velha. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês todos aqui tenham vida. Vocês tenham vida espiritual sadia, tenham vida espiritual abençoada por Ele. Agora, a partir do momento que nós agora olharmos para trás e procurarmos estas âncoras que estão nos prendendo lá atrás, âncoras do passado, quem sabe aquela mágoa que ainda não saiu do coração, quem sabe aquele perdão que não foi liberado, quem sabe aquele perdão que precisa ser liberado, está cravando do teu coração. Quem sabe aquele sentimento que vem de muitos anos, que todas as coisas passaram, mas aquele sentimento ainda dói, aquela ferida ainda dói, aleluia, aquela cura espiritual, aquela cura da alma ainda não aconteceu. Deixa eu dizer para você, isso são âncoras que estão te puxando para trás, são âncoras que estão te botando para trás. Então nesta noite, solte em nome de Jesus estas âncoras do passado e viva uma novidade de vida com Jesus Cristo. Se for preciso, libere o perdão, se for preciso, perdoe, porque é isso que Jesus nos ensina: amar e perdoar, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É isto. Vamos nos desprender, aleluia, do velho homem, vamos nos desprender das correntes que ainda, quem sabe, segura uma parte de nós lá atrás. A Bíblia diz, meus irmãos, Deus olhou para Saulo na visão e disse: Saulo, levanta-te, filho, levanta-te. Deus sempre vai ter uma palavra assim, irmãos. Deus é tremendo. Sabe quando Deus diz assim para você, ó, você vai passar por uma prova? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Seja sincero. Você vai passar por uma prova, você vai passar por uma luta. Você já ouviu alguma vez Deus falar assim para você: meu filho, você vai para uma prova e vai ficar nela? Você já viu Deus falar isso para alguém? Não, né? Ele nunca disse: você vai para uma prova, você vai ficar lá. Você vai para um deserto e vai ficar lá. Você vai para uma guerra e vai ficar lá. Jesus sempre disse na sua palavra: você vai passar. Aleluia. Ele sempre disse: você vai passar. Ele mesmo está dando as diretrizes para a tua vida. Você vai para a batalha sim, porque crente que não batalha não entra no céu. Mas ele disse: você vai passar pelo vale, você vai passar pela luta, você vai passar pela prova, você vai passar, aleluia, por um monte de coisa, porque nós sermos cristãos não nos isenta de passar por lutas e provas, por lágrimas e por choros. Mas ele sempre disse: você vai passar, você não vai ficar lá. Sabe por quê? Porque se ele disse que nós vamos passar, é porque ele vai passar junto. Ele vai estar lá, aleluia. Ainda que as pessoas muitas vezes perguntam: aonde está Deus aqui agora? Aonde está Deus no meio desta minha luta? Aonde está Deus no meio desta prova? Eu tenho uma notícia para dizer para você: Deus está no mesmo lugar, Ele não sai do mesmo lugar. Ele está sempre no mesmo lugar. A Bíblia diz que os seus olhos tudo contempla, tudo vê, tudo contempla, e tudo há um tempo determinado por Deus debaixo dessa terra. Aleluia. Às vezes a gente passa por situações, mas Deus, Ele nunca sai da nossa volta. O seu anjo acampa conosco. Amém, Jesus? Agora, a Bíblia diz, meus irmãos, que Saulo, glória a Deus, louvado, Deus diz para ele: levanta-se e vai à cidade, e ali dirão o que fazer. E aí, meus irmãos, ele seguiu ali com seus companheiros que estavam com ele. Aleluia, glória a Deus. E ele, em Damasco, morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Aleluia. E ele foi para a casa de Ananias. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor dizendo: Ananias. E ele disse: responde. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor dá uma visão para Ananias e diz para Ananias ir lá e colocar a mão, porque fazia 3 dias que Saulo não enxergava, que Saulo não comia comida e não bebia água. Aleluia, porque Saulo estava passando, me ajuda aí, processo. 3 dias ele não comeu, 3 dias não bebeu, 3 dias não enxergou. Saulo agora está sendo confrontado e neste processo Deus começa misteriosamente, milagrosamente trabalhar profundamente no que precisava ser trabalhado. Quem sabe Saulo achou ruim, a Bíblia não relata, mas obviamente quem enxerga e daqui a pouco para de enxergar é horrível, deve ser. Mas ele tinha que passar pelo processo. O propósito estava pronto, mas o processo não. O propósito estava selado, aleluia, mas o processo não tinha sido passado. 3 dias ele ficou. E a Bíblia diz que então Deus fala e dá uma visão para Ananias. E disse: Ananias, vai lá, coloca a tua mão na cabeça de Saulo, para que ele volte a enxergar. E uma coisa interessante, que quando Deus fala com Ananias, Deus diz assim: Ananias, vai lá porque Saulo está, quem lembra? Orando. Irmãos, meu Deus, no meio da tua prova, no meio do teu confronto, no meio do teu processo, não pare de orar. Ore. Não fique se lamuriando, não fique choramingando, dizendo que Deus não te ama, que Deus não quer mais nada contigo, que você vai perecer, que Deus não está olhando mais para ti. No meio do teu processo, ore. Busque a presença dEle. Sabe por quê? Porque é só um processo, vai passar. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo sobrenatural. Passe o processo orando. Ananias fala: Deus, mas Saulo, o senhor tem certeza? Esse homem está matando todo mundo, é um homem violento. É um homem que veio em Jerusalém com documentos para matar os crentes. Agora tu está me mandando botar a mão na cabeça dele, para ele voltar a enxergar. E aí ele relutou ali, meus irmãos, aleluia. Mas o Senhor disse a Ananias, a palavra-chave: Ananias, vai. Versículo 15: vai, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim. Quem aqui é um escolhido do Senhor? Deixa eu ver. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nisso. Você é um escolhido de Deus, querido. Se você não fosse escolhido de Deus, você nem estaria aqui hoje ouvindo esta palavra, adorando a Deus nesta noite quente de domingo. Você estaria em casa, ou estaria, quem sabe, numa pizzaria, ou passeando com a família. Mas você deixou todo o teu conforto, quem sabe, para estar aqui ouvindo uma palavra. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Simples assim. Porque Deus te ama e Deus escolheu você. E ele disse assim para Ananias: este homem eu escolhi para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome. E eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Oh glória, aleluia. Agora sim, queridos, ele passou pelo confronto. Quem está me seguindo aí, diga amém. Ele passou pelo quê? Passou pelo que mais? O processo. E agora ele está entrando no quê? No propósito. Você pegou isso? É simples, mas não é fácil. Quem disser que é fácil, não é. Primeiro a palavra te confronta, porque ela precisa te mostrar onde está o teu erro. Ela precisa te mostrar o que não vai deixar você entrar no céu. Este é o Evangelho de Cristo. É o que te confronta com a verdade. O Evangelho que não transforma não é Evangelho. É uma palavra falsa, porque o Evangelho confronta o pecado. Depois que ele te confronta, que ele mostra, aí vem a cura, você é curado. E aí você entra para o processo. E neste processo, então, você é trabalhado. E após você passar por esse processo, o teu propósito que Deus tem para ti já está preparado, te aguardando você passar pelo processo. Todos vocês que estão aqui esta noite, incluindo eu, temos propósitos de Deus na nossa vida.
E aí às vezes a gente se pergunta, por que o propósito de Deus parece que não acontece comigo? Parece que a minha vida espiritual não caminha, parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás, parece que o meu ministério não desenvolve, parece que nada dá certo, parece que não dá vontade nem ser crente mais. O que isso acontece, meus irmãos? É quando a gente cruza o confronto, chega no processo e não aguenta. A gente está ansioso pelo propósito, porque Deus prometeu, tu vai ganhar alma, tu vai pregar no mundo, tu vai ser um cantor, tu vai ser um músico, tu vai ser um levita, tu vai ser um missionário, tu vai ser um evangelista, eu vou te usar como trombeta na terra, aleluia. Mas aí quando chega no processo desmurece, quando chega no processo não vence, quando chega no processo não passa pelo processo. E aí não passando pelo processo, volta para o confronto, porque vai ter que ser tratado de novo. Observe, meus irmãos, observe uma coisa comigo aqui para a gente encerrar. Se Saulo não tivesse suportado o processo, ele não teria chegado no propósito. Hoje nós não estaríamos pregando sobre as cartas de apóstolo Paulo. Olha que lindo o trabalhar de Jesus, irmãos. Ele só ganhou essa nova identidade, que a identidade antiga era de um homem perseguidor, e agora a identidade dele é homem perseguido. Que diferença, né? A identidade dele agora é homem perseguido, porque o mundo passou a odiar, o mundo passou a lhe procurar para tirar a sua vida, simplesmente porque ele adquiriu a identidade dada por Deus, de um homem santificado, de um homem abençoado, de um homem cheio do Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz ainda, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 20, e começou imediatamente, Saulo começou imediatamente a anunciar Jesus nas igrejas, nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Olha aqui, irmãos, todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam, não é este homem que em Jerusalém estava matando os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio aqui para prender e levar gente do chefe dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo tornavam-se cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era Messias eram tão fortes que até os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Ele se tornou um homem cheio da presença de Deus. O que eu quero dizer para nós encerrar, concluir essa mensagem? Primeira coisa, você já entendeu sobre o confronto, você já entendeu sobre o processo, e você já entendeu que Deus tem um propósito na tua vida. Então você já tem uma direção agora. Você já sabe que primeiro você é confrontado pela verdade para ser curado completamente, teu interior, a tua alma, a tua vida por completo. A partir deste momento você entra para o processo, você tem que ser preparado para o propósito. Então você já entendeu isso. Aí quando você chegar no propósito, aí Deus vai te usar, Deus vai ser contigo, Deus vai te dar uma nova identidade. Aquela identidade que você carregava já era. O velho homem, a velha mulher, a velha criatura sempre vai andar atrás de nós, tentando colocar alguma coisa, tentando relembrar quem nós éramos. Mas isso faz parte do propósito de Deus, porque Deus quer saber até onde nosso coração está com Ele. Ele quer saber se na primeira luta tu vai desistir, quando já estiver no propósito. Ele quer saber se tu vai desistir, quer saber se tu vai continuar, ou se tu vai recuar e vai voltar para o velho homem, para a velha criatura. Então nesta noite o meu conselho para você: seja uma nova criatura. Não espere que coisas ruins venham acontecer na sua vida. Saulo passou por esse processo, irmãos, e ele venceu. Ele era um homem como nós. Agora nós precisamos tapar as brechas, porque muitas vezes a nossa vida não cresce espiritualmente como cristão, sabe? Tem muitas pessoas que dizem, aquele crente é sapecado. eu escuto muito isso aí às vezes. Aquele crente é sapecado, aquele crente não sei o que. Irmãos, observe comigo. Pegue um vaso de barro assim. Esse vaso que a gente planta flor, ele vem com um furinho, vem com alguns furinhos embaixo ali para descer água, é verdade ou não? Pega esse vaso, coloque água dentro dele, sem nada. A água vai correr, sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem alguém comigo aí? A água vai escapar pelos furinhos, a água vai ficar bem pouquinho tempo dentro dele e vai descer.
porque este vaso tem fissura, esse vaso tem rachadura, e essas rachaduras são brechas do inimigo na nossa vida. Nesta noite feche as brechas, porque estas brechas não retêm a presença de Deus dentro do vaso. Se você pegar esse vaso e fechar todas as frestas, todos os furinhos, todas as brechas que o inimigo coloca, e você fechar e colocar a presença dentro dele, esta presença, ela vai ficar, ela não vai escapar pelas brechas, porque às vezes a gente está com o nosso vaso espiritual cheio de brechas do inimigo. E o que eu digo com brecha? Às vezes está com mágoa, às vezes não perdoou alguém, às vezes não liberou perdão para alguém, está ali carrancudo, não deu o braço a torcer, aleluia, não deixou o Espírito Santo, o seu melhor amigo, trabalhar na sua vida, e aí tem uma brecha gigante. Aí o que acontece? Vai para um culto abençoado, vai para um congresso abençoado, o vaso é cheio, mas quando sai na esquina não tem mais nada dentro, porque a brecha deixou a presença embora. A brecha deixou a presença, a água vazar toda. Mas se nós fechar as brechas, aleluia, a presença vai continuar dentro do vaso. E aonde você for, a presença vai estar sempre viva dentro do teu vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Feche as brechas. E não se esqueça, o teu passado e a tua identidade velha, e quem você era no passado, não define quem você vai ser amanhã. Escute isso. O que você foi lá, o que você já fez de errado, não define o que você vai ser amanhã. Mas o que você fizer hoje, a decisão que você tomar hoje, na presença do Senhor, pode sim definir a tua vida amanhã. Pode te colocar em outro rumo, pode te colocar em uma vida de vitória, uma vida de vencedor e próspero na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.